carteira eleitoral para as próximas eleições. Mas em Espanha já foi aprovado, na Holanda já foi aprovado, em Itália ou já foi ou está para ser aprovado. E, de facto, irmãos, a maioria da legislação que está a ser produzida hoje na Europa é contra Deus, é contra os valores da família, é contra os valores do casamento, é contra os valores da sexualidade sadia, é contra Deus em termos absolutos. Confirmou por que razão todos os Estados-membros estão a legalizar os casamentos homossexuais. Esta é uma bonita catedral de Itália, uma catedral muito bonita que está lá e que hoje é vista apenas com um interesse histórico. A Europa afirma-se pós-cristã. O que é que isto significa? Significa que a Europa passou aquela fase do cristianismo, em que o cristianismo tinha referências, em que o cristianismo ditava as leis, em que o cristianismo era responsável pela vida em comunidade. E isto trouxe alguns problemas, como é óbvio, à mentalidade do povo europeu. Hoje a Europa diz pós-cristã, isto é, o cristianismo é algo do passado. O cristianismo é alguma coisa que pertence à história. O cristianismo é alguma coisa que já está no museu, porque, de facto, o museu é por natureza, um lugar onde nós analisamos coisas que já foram relevantes, já foram importantes, mas não são mais relevantes. E hoje há uma tentativa, um discurso dos intelectuais, dos entendidos, no sentido de dizer claramente que a Europa é pós-cristã, já passou a fase do cristianismo. O cristianismo já não é relevante para a vida da sociedade europeia, ou seja, o cristianismo é apenas uma religião entre muitas, e o cristianismo, nesta perspectiva, não é relevante. Os valores do cristianismo já não são relevantes, os valores do cristianismo já não são importantes, os valores do cristianismo já não são estruturantes, o valor do cristianismo já não são necessários na construção da vida em sociedade, isto na sociedade europeia. Irmãos, deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu tenho uma ideia um bocadinho diferente acerca disto, ainda não falei com o pastor Fernando Carvalho sobre isto, mas eu tenho uma ideia diferente acerca disto. Dizer que a Europa é pós-cristã não saiu de nenhuma reflexão teológica, não saiu de nenhuma reflexão feita por um teólogo cristão. É uma asserção, é uma proposição essencialmente filosófica. Ou seja, os filósofos olharam para o comportamento religioso da Europa, olharam para as tendências da Europa, olharam para as novas influências da Europa em termos de espiritualidade, em termos de novas religiões, e disseram, bom, o cristianismo já não é estruturante, o cristianismo já não é um fator importante na sociedade, então a Europa tornou-se pós-cristã. No meu entender, queridos irmãos, no meu entender, e é o entender de um leigo, o meu entender é que a Europa não é pós-cristã. A Europa tornou-se pré-cristã. O que é que isto significa? Significa que a maior parte das pessoas que vivem na Europa, a maior parte das pessoas que vivem em Portugal com menos de 25 anos, a grande maioria deles nunca entraram numa igreja. A grande maioria deles nunca ouviram falar de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, os meus filhos andam na escola. Estão numa classe em que uma tem 23 alunos, a outra tem 24 alunos. Os únicos 2 alunos que vão à igreja são os meus filhos. São os únicos. Os outros, nenhum vai à igreja. Nenhum sabe quem é Maria. Nenhum sabe o que é uma liturgia católica. Nenhum sabe. Então, irmãos, aqui encontramos um fator. A Europa não está a ser pós-cristã. A Europa está-se a tornar pré-cristã. Ou seja, a mensagem do Evangelho faz sentido ser transmitida. Porque, de facto, há uma grande comunidade, uma grande faixa etária de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Agora, a nossa forma de pregar o Evangelho não pode ser uma forma mais apologética, mostrar porque que o Papa não é relevante, mostrar porque que Maria não é a mãe de Deus. Não, não. A nossa perspectiva apologética tem que ser noutro sentido. É provar porque que Jesus é Deus. Porque que os outros não são, mas porque que Jesus é. Há uns dias atrás eu estava numa aula e eu naquele dia estava bem disposto e fiquei irritado com algumas coisas que a professora de filosofia estava a dizer, e eu levantei-me e disse, doutora, desculpe, você está enganada. Você não pode dizer abertamente aqui neste lugar que Deus não existe. Que provas é que você tem que Deus não existe? E ela respondeu e disse-me, e quais são as provas que você tem que Deus existe? E eu digo, minha senhora, o simples facto de nós estarmos aqui a respirar de uma forma maravilhosa e o simples facto de nós podermos interagir uns com os outros são capacidades que Deus nos deu e é a prova provada de que Deus existe. Queridos irmãos, há uma nova oportunidade para a Europa. Quantos podem dizer amém? Há uma nova oportunidade para a Europa, irmãos. É uma estratégia diabólica, é uma orientação diabólica terrível pensar
pensarmos que a Europa está vencida pela pós-modernidade. Nada disso. A Europa afastou-se de Deus. A Europa deixou Deus. Uma grande geração não conhece Deus e cabe-nos a nós, como igreja, continuar a dizer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores e não há outra alternativa, não há outra possibilidade do homem ser salvo a não ser através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, para muitos europeus, os valores do cristianismo já não são relevantes hoje. Esqueceram-se de uma coisa interessante. Esqueceram-se que a sociedade europeia próspera como é hoje, e de facto a sociedade europeia é uma sociedade próspera. Muitos sociólogos têm avaliado a evolução da sociedade europeia nos últimos 50 anos, mesmo passando por duas guerras, num período de 100 anos. Eu estava lendo, há uns dias atrás, uma coisa interessante, e de facto a sociedade americana é a sociedade que é, porque nunca teve uma guerra dentro das suas fronteiras. Nunca. Apenas aquela guerra norte-sul. Mas a Europa, a América não sabe o que é ter uma guerra dentro das suas fronteiras. A Europa passou por duas grandes guerras mundiais. A guerra de 1914 a 18, em que praticamente as grandes capitais da Europa ficaram completamente destruídas. Milhões de pessoas morreram. Sabiam que o equilíbrio demográfico da Europa ainda não foi alcançado por causa destas duas grandes guerras? Sabiam disso? A Segunda Guerra Mundial, que acabou em 44, que vitimou vários milhões de mortes, principalmente na Europa. Sabiam que a Europa conseguiu se levantar, conseguiu se restaurar, e hoje, sem dúvida nenhuma, a sociedade europeia é uma sociedade próspera, independentemente da crise em que o mundo está a viver. Então, quem nega a origem do cristianismo, quem nega que a sociedade europeia foi alicerçada sobre os princípios do cristianismo, de facto esquece que a sociedade europeia é próspera hoje porque tem por detrás a bênção e a influência da igreja ao longo da sua história, ao longo do tempo, ao longo destes últimos séculos. Esta é a atual situação da Europa. A Europa de Agostinho, eu não tenho tempo de falar acerca de Santo Agostinho, que foi um dos grandes pensadores, um dos grandes espiritualistas, uma das grandes referências espirituais da Europa. O homem que falou de uma forma muito clara acerca do pecado original e levou as pessoas a perceberem que precisavam de arrependimento. A Europa de Lutero, aquele homem que Deus usou para afirmar a justificação pela fé. Há uns dias atrás eu assisti a um seminário sobre a perspectiva do desenvolvimento económico, ou financeiro e social que aconteceu pelo facto da reforma ter acontecido, que é uma coisa impressionante. Ainda hoje, a grande maioria das sociedades desenvolvidas tem princípios que funcionam e mecanismos que funcionam que tiveram a sua origem na reforma protestante. É a Europa de João Wesley, o grande pregador, o grande avivalista. Sabiam que no tempo de João Wesley, ou antes de João Wesley pregar, antes de Deus ter levantado João Wesley, a Inglaterra estava mergulhada numa das maiores depressões. A Inglaterra estava socialmente de rastos, a Inglaterra estava um caos, a Inglaterra estava na iminência de uma revolução, como tinha acontecido na França, e só não aconteceu porque Deus levantou este grande homem de Deus chamado João Wesley, em que os bares fecharam, os cabarés fecharam, muitos bares foram transformados em igrejas, e o Evangelho foi pregado, e milhões de pessoas foram salvos para o Evangelho. Mas é este o estado da Europa destes grandes homens. Podemos falar de muitos outros, George Whitefield e muitos outros homens que Deus levantou na Europa. Irmãos, Ezequiel capítulo 37, se os irmãos puderem abrir a Bíblia, porque eu quero trazer um pouco da Bíblia para os irmãos. Nós podemos pregar de várias formas, a partir da Bíblia ou do geral, e vindo para a Bíblia. E quando eu olho Ezequiel capítulo 37, e ultimamente, irmãos, isto tem falado um pouco ao meu coração, eu leio Ezequiel capítulo 37 e verifico que Ezequiel capítulo 37 é o que melhor traduz o estado espiritual da Europa neste tempo. Ou seja, nada melhor traduz o estado espiritual da Europa do que este capítulo, Ezequiel capítulo 37. E o capítulo 37 de Ezequiel é um capítulo constrangedor, é um capítulo desolador, é um vale de ossos secos, é uma coisa terrível, é uma coisa assustadora, não é? Nós já tivemos acesso a esse tipo de imagens quando somos confrontados com o Holocausto nazi, com montes de pessoas que foram mortas, montes de cadáveres, e de facto é um cenário incrível.